Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós novamente a Bíblia Textual, estudo contextual da editora BV Books. Vamos dar uma olhadinha aqui neste encarte que nos explica um pouquinho mais a respeito desta Bíblia, que é uma Bíblia muito especial. Esta edição constitui a contribuição mais significativa para a restauração do texto sagrado, particularmente no que diz respeito ao texto hebraico do Velho Pacto, né? Isso aqui se dá justamente pela inclusão aqui entre os manuscritos que foram analisados, especialmente o Pentateuco Samaritano, né? E também poderíamos dizer em certa medida dos manuscritos do deserto da Judéia. Seu formato é apresentado sobre o mesmo layout e sequência usados pelos apóstolos e pela igreja primitiva no primeiro século de nossa era. Você vai notar isso quando nós irmos para o sumário. A Bíblia Textual é baseada no melhor texto crítico disponível, de acordo com os avanços da Bíblia Hebraica Crítica, avaliados de acordo com as 4 principais testemunhas que são o texto massorrético, o Pentateuco Samaritano, a Septuaginta e os manuscritos do deserto da Judéia. E para o Novo Pacto, a 28ª edição do Novo Testamento grego. A primeira edição foi realizada sob a disciplina insuperável da tradução contextual, que expressa não o que o sagrado autor poderia ter dito, com alguma inclusão ou alteração no texto de um editor, mas o que ele diz em hebraico, aramaico e grego. Beneficiada pelas mais recentes descobertas em arqueologia, pela tecnologia de computador aplicada aos manuscritos e pelo avanço dos estudos bíblicos, a Bíblia Textual é um instrumento extraordinário para explorar as profundezas da palavra de Deus. Através de seu texto, esta edição inclui mais de 12 mil notas de rodapé, além de material competente para a seção de notas especiais, estendido a mais de 300 notas de interesse exegético e teológico. Está aqui o endereço, o website desta Bíblia, www.bibliatextual.com.br, e aqui nós temos também o endereço da editora BV Books, www.bvbooks.com.br, e eu quero agradecer muito à editora por ter me enviado de presente este exemplar, né? Um forte abraço ao diretor Cláudio e a toda a sua equipe que entrou em contato comigo, né? O Laércio, o Bruno, enfim, todos vocês um forte abraço. Meus irmãos, já fizemos um vídeo para mostrar ela em detalhes, a parte física, tamanho de letra, etc. Vamos mostrar o porquê que essa Bíblia é especial nesse vídeo aqui. Esse é um review. Vamos lá. Vamos abrir ela aqui. Deixa eu centralizar melhor aqui. Muito bem aqui, né? Essas duas folhas aqui, a guarda retratando aqui num contraste, né, invertido, né? Um manuscrito hebraico, página dedicatória. Aqui 2 Coríntios 4, 1 e 2, citação do versículo. Ficha catalográfica, olha só. Então é a primeira edição em português. Avanços crítico-textuais, né? A Bíblia Hebraica Crítica é composta por esses manuscritos, né? Por essas testemunhas. E o Novo Testamento é o Novo Testamento Grace, ou Graic, 28ª edição, estudo contextual. Tá? Olha só, ela é baseada, tá, na Bíblia Textual da Bible Society Ibero-América USA, de 1999, né, a 4ª edição, certo? Olha só esse índice, tá? Depois você pode até dar um zoom para você olhar melhor, tá? Mas toda a Bíblia de estudo, e especialmente essa aqui, muita coisa você já entende a partir do índice geral, tá? Então olha só, coluna da esquerda Velho Pacto, da direita Novo Pacto. Você vê que há uma divisão, um agrupamento de livros diferente. Nós vamos ler a respeito disso daqui a pouquinho. Então, Lei, Profetas e Salmos, que é justamente a divisão que Jesus faz referência lá em Lucas 24, 44. Tá? Falando para os discípulos, né, de que dele havia sido comentado, profetizado na Lei, nos Profetas e nos Salmos, né? Uma forma de dividir a Bíblia hebraica. E é justamente assim que está dividido aqui o Velho Pacto ou Antigo Testamento, tá? Os 5 primeiros livros, a Lei e a Torá, depois Profetas, né? Josué e Juízes seria o 6º livro, Rute o 7º, Reinos o 8º, que engloba os livros de Samuel e de Reis, Obadias, Joel e Jonas o 9º, Amós, Miqueias, Oséias e Naum o 10º, Isaías o 11º,
Jeremias e Lamentações, o 12º, Sofonias e Abacuque, o 13º, Ezequiel, Daniel e Esther, o 14º, 1º e 2º Crônicas, o 15º, Esdras, Neemias, o 16º, Ageu, Zacarias e Malaquias, o 17º, e depois Salmos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E aqui no Novo Pacto também uma divisão um pouco diferente, tá? Evangelhos e Atos, começando pelo Evangelho de João, depois o de Mateus, depois o de Marcos, depois o de Lucas e o livro de Atos. As epístolas judia-cristãs, ou como nós conhecemos, né, no senso comum, ou na forma como são divididas comumente, achei a expressão, aqui as epístolas gerais, tá? Como nós conhecemos. Tiago, Pedro, a primeira, a segunda de Pedro, Judas, primeira, segunda e terceira de João. E as epístolas paulinas, e aqui me parece que em ordem de escrita, tá? Então aqui os autores, os editores assumem que Gálatas foi escrito primeiro, depois as de Tessalonicenses, tá? E aqui é assumido que Hebreus é de autoria paulina, conforme os editores dessa Bíblia, Hebreus está aqui. Tá? E 2 Timóteo, que foi a última carta escrita por Paulo, é a última aqui do grupo. E por fim, Profético Apocalipse, tá? Muito bem. Aqui as abreviaturas, tá? Se você tem adquirido essa Bíblia, é muito bom, você vai precisar muito dessas abreviaturas na leitura da Bíblia. Tá? Vou centralizar um pouquinho melhor aqui. Aqui uma apresentação, né, da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, ou Textual Bible Society, tá? Com visão e objetivos. Nota da editora, tá? Isso aqui é uma nota da BV Books, aqui já informando também que foi aberta a oportunidade para você, que é um estudioso da Bíblia, né? Especialmente nessa área de crítica textual, fazer parte do conselho consultivo desta Bíblia aqui. Você pode mandar um e-mail para faleconosco@bvbooks.com.br, tá? Isso é uma característica da editora BV Books que eu acho fantástica, de abrir aí para as pessoas enviarem, né, suas sugestões, suas críticas em amor, tá? E também fazer parte do conselho consultivo. Estudo contextual. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse estudo contextual, tá? Então, página da esquerda aí, vem comigo. Esta disciplina procura apresentar ao leitor uma ideia compreensível do que, sem dúvida, é a obra literária mais complexa do universo. A exposição detalhada dos postulados da tradução contextual é extensa e não é possível citá-la aqui. O leitor pode consultar em cada caso as notas de rodapé ou a seção de notas especiais, e aqui ele está se referindo à nota número 148. Se você depois adquirir a Bíblia, você pode ver, por questão de tempo não vou lá. Tá? Não obstante, ou seja, apesar disso, resumimos agora o conceito dizendo que, por tradução contextual, uma disciplina é inicialmente definida que, letra A, é enquadrada nas regras que controlam a gramática geral da linguagem. Porém, letra B, sem prejuízo da coordenação e subordinação gramatical registradas no texto sagrado. C, transmita toda a intenção, a força e a clareza do original. Letra D, defenda sua brevidade e simplicidade. E, preserve sua pureza. F, respeite as suas assimetrias, asperezas gramaticais e redundâncias. G, valorize a riqueza do estilo literário alcançado através do tempo e os benefícios que daí se derivam ao retardar as mudanças que corrompem a linguagem. E, finalmente, letra H, reflita de maneira consistente as conclusões que, pela exegese e o traço contextual, próximo ou remoto, surgem da analogia e da harmonia espiritual latente em toda a escritura. Ou seja, o estudo contextual, ele procura manter uma fidelidade ao manuscrito original, levando em conta todas as suas características, né, que formam, que constituem a sua identidade como texto original, tá? Inclusive o contexto. Prólogo, que todo leitor deve considerar. Eu vou destacar aqui algumas partes importantes, tá? O primeiro parágrafo aqui, vem comigo. Antes de traduzir palavras e frases da escritura, o intérprete há de se interessar por um problema precedente, que vem antes. Tá, tem em negrito. Tá? Qual é o texto original da passagem bíblica? Esta pergunta deve ser feita e respondida, e ela surge por dois fatos. A. Nenhum dos manuscritos originais das escrituras existe na atualidade. B.
As cópias existentes diferem uma da outra. Ao ser escritos em frágil papiro, os originais ao longo do tempo foram destruídos ou perdidos, e cópias manuscritas existentes exibem entre si múltiplas diferenças chamadas de variantes textuais. Você sabia disso? Quem sabe na sua Bíblia, no rodapé, e especialmente se ela é uma Bíblia de estudo, em alguma nota vai aparecer uma variante textual. Tá? Bases textuais desta Bíblia aqui. Para o texto hebraico, né? Então, aqui é informado que as diferentes traduções do texto hebraico se baseiam na a Bíblia Hebraica Stuttgartense, a qual é uma cópia fiel do Códice de Leningrado B19A, um manuscrito de mais ou menos 1008, 1009 depois de Cristo, e até muito recentemente considerado como o que melhor refletiu o original hebraico. Este texto, escrito em princípio em paleo-hebraico, um hebraico mais antigo, é uma das 4 recensões saídas de um único tipo de texto hebraico, estabelecido por Esdras e Neemias no ano 444, ou seja, ele vem desse texto de Esdras e Neemias de 444 a.C., tá? Desse original. As outras recensões são a que serviu de base para a versão da Septuaginta Vorlage LXX, o Pentateuco Samaritano, PS, já vai ficando atento às abreviaturas, e os manuscritos do deserto da Judéia aqui. Esta edição, por motivos que se expõem mais adiante, utiliza o primeiro segmento de investigação crítica do projeto da Bíblia Hebraica Crítica, ou seja, aqui há uma alusão ou a utilização do projeto da Bíblia Hebraica Crítica, né? Que as Bíblias que nós temos aí que se utilizam do texto crítico não tem, por exemplo, uma contribuição forte do Pentateuco Samaritano, como essa Bíblia tem, né? E até muitas vezes dos manuscritos aí do deserto da Judéia. Tá? Projeto da Bíblia Hebraica Crítica, que inclui 1. Avaliação de variantes referentes à evidência externa, onde os manuscritos mais antigos têm maior peso que os mais recentes. Tá? Então, quando você adota não vou dizer estratégia, mas a posição do texto crítico, isso sempre tem mais peso o texto mais antigo, é óbvio, está mais perto do original. 2. Análise da evidência interna em suas distintas classes de contingência, quais sejam a probabilidades de transcrição, a paleografia e hábitos dos escribas. B. Eu não vou ler aqui, me parece ser latim, mas a leitura mais difícil deve ser preferida, e C. A leitura mais curta deve ser preferida. E 3. O cânon, sequência e compaginação. O texto grego, o texto do Novo Testamento, do Novo Pacto. No caso do texto do Novo Pacto, os quase 5.700 manuscritos existentes, olha quantos manuscritos existentes do Novo Testamento, apresentam entre si não menos que 250.000 variantes, ou seja, variações, na sua maioria esmagadora, pequeníssimas, acumuladas durante os 14 séculos que durou o processo de cópia do manuscrito. Contudo, tanto no caso do Velho como do Novo Pacto, as mudanças introduzidas, embora numerosas e de interesse mais profundo, não afetam a estrutura doutrinária da obra. Isso é muito importante. Apesar das variantes textuais, os avanços dos estudos bíblicos, críticos e teológicos, a tecnologia de computador para melhorar aí a visualização dos manuscritos, os estudos têm sido desenvolvidos, a arqueologia, descobertas arqueológicas têm possibilitado que nós tenhamos um texto aí muito, mas muito, muito, muito próximo do original, tá? Então paramos aqui, Estrutura doutrinária da obra não afeta, cujo autor tem tomado providências para sua proteção. É verdade, Deus tem protegido o texto sagrado ao longo do tempo. Por outro lado, em virtude das descobertas da arqueologia bíblica e dos esforços da crítica textual até o final do século XX, a restauração de arquétipos próximos aos autógrafos, aos originais, se é logrado, ou seja, tem-se conseguido isso. Para o Novo Pacto, esta edição da Bíblia Textual, BTX, segue o texto compilado do Novo Testamento Graic, ou Grace, 28ª edição, apartando-se dele somente em 15 ocasiões, que isso está disposto aqui na nota 250. Tá? Então, a maioria das Bíblias que nós temos, que se utilizam do texto crítico do Novo Testamento, hoje, por exemplo, NVT, NAA, tá? Se não me falha a memória, estão utilizando a 27ª edição. Então acho que essa é a única Bíblia em português que tem usado e tem apresentado para nós a 28ª edição do Novo Testamento, de Nestlé Aland, tá? Então é bem atual. E por último quero ler do prólogo aqui o formato original da escritura.
A composição que hoje conhecemos na Bíblia está composta de 66 livros, 39, Antigo Testamento, Velho Pacto, e 27 no Novo, cujo número foi reconhecido pela Igreja Primitiva para conformar o assim chamado cânon da Escritura. Originalmente, os 39 livros do Velho Pacto estavam reagrupados, na realidade seriam agrupados, em 22. Pela primeira vez na história da modernidade, a primeira edição da Bíblia Textual em português apresenta uma compaginação nova. Na realidade não é nova, é a que era utilizada muito provavelmente aí originalmente. Sua sequência segue fielmente a ordem original do manuscrito, utilizado pelo Senhor Jesus, seus apóstolos e a igreja primitiva, conforme Lucas 24:44, que eu citei no início. Para restaurar tal formato, as seguintes considerações foram levadas em conta. Então, a autoridade inerente. O autor agrupa com exatidão o texto de maneira tripartida. Então, no Antigo Testamento, lei, profetas e salmos. Historicidade. Baseada nas fontes mais antigas e confiáveis que reconhecem a existência de um cânon de 49 livros. 22 do Antigo e 27 do Novo. Mas esses 22 são os 39 que nós já conhecemos agrupados de maneira diferente. Cronologia e contemporaneidade. Recorrendo ao sentido comum, uma proposta de cronologia e contemporaneidade conforme as narrativas dos profetas. Ou seja, você viu que está totalmente agrupado de maneira diferente aí o texto bíblico na ordem dos livros. Temática, cujas características temporais ou atemporais permitem identificar devidamente os livros que integram os distintos grupos. Ou seja, eles resolveram agrupar de acordo com a temática. E padrões numéricos, a consideração de padrões numéricos artisticamente desenhados, exibidos em harmonia com muitos outros que se esforçam para mostrar que a mão invisível que escreveu o livro é obviamente a mesma que o compaginou, certo? Vamos para o Velho Pacto, o Antigo Testamento. Eu vou ler a primeira página aqui para nós remirmos o tempo, para o vídeo não ficar tão longo, tá? E você vai ver que parece uma tradução bem literal, E parece até, no estilo como foi traduzido, parecido com a LTT, que vai sair pela BV Books, eu creio que até o final do ano, tá? Muito bem. Primeira tábua. Criação. Em princípio, Elohim Aleph Tav, a primeira e a última letras do alfabeto hebraico, criou os céus e a terra. Essa expressão Aleph Tav, seria et, não consta nas nossas traduções em português, mas ela está no original. Tá? Caos. Porém a terra se há precipitado em caos e vazio. E houve treva, no singular, note, sobre a face do abismo aquoso, e o espírito de Elohim, de Deus, pairava sobre a face das águas. Restauração. Então disse Elohim, haja luz, e houve luz. E viu Elohim a luz, que estava bom. E Elohim fez separar a luz da treva, e chamou Elohim a luz dia, e a treva tem chamado noite. E houve tarde e houve manhã, dia 1. Então disse Elohim, haja uma expansão em meio das águas que esteja separando as águas das águas. E fez Elohim a expansão para que separasse as águas que estavam debaixo da expansão das águas, que estavam acima da expansão. Então, separar as que estavam debaixo das que estavam acima. E foi assim. E chamou Elohim a expansão céus. E houve tarde e houve manhã, dia 2. Então disse Elohim, sejam reunidas as águas de debaixo dos céus em um só acúmulo, e seja visto o seco. E foi assim. As águas de debaixo dos céus foram reunidas em seus acúmulos e foi visto o seco. Vou ler até o 9, porque é até o 9 que tem notas aqui. Tá? Então olha só as notas. 1. Em princípio, Elohim Aleph Tav. Você tem que ir lá no final, e eu vou mostrar aqui, nas notas adicionais, no final da Bíblia aqui, notas em passagens especiais, e você vai ver aqui a primeira nota, criação, Gênesis 1:1, tá? Então você vai vir aqui e vai ler essa nota que é bem extensa, tá? Tem quase uma folha inteira, 2 páginas de extensão. Estou mostrando para você como é que faz, depois você faz quando comprar, né? Não quis amassar aqui. Depois, 1:2, precipitado. Você vai ver a nota 2 lá no final da Bíblia. 1:3 a 2:4, então, você vai ver a nota 3. 1:3, haja luz, isto é, resplandeça a luz. Você vai lá em 2 Coríntios 4:6 para ver o que está escrito lá. 1:4, estava bom, expressa a conformidade com a ação, né? E aí você verifica esses versículos no capítulo 1. Fez separar, igual a Números 16:9, está escrito da mesma forma lá. Treva,
né, que nós vimos ali que estava no singular, sempre no singular no original. 1.5, né, 1.5, dia. Aqui, né, os manuscritos do deserto da Judéia, que é o quê? Registra a forma adverbial do hebraico yomam, que é igual a diurno, que deve se diferenciar de yom, dia, isto é, e chamou Elohim à luz o diurno. Tem chamado, note o tempo verbal, chamou tem chamado. Tarde e manhã, vê a nota 319. Né, dia 1, note a diferença entre o cardinal, dia 1, e os ordinais restantes, dia 2º, 3º, no original está assim. Você pode ver a nota em Mateus 28:1. 1.6, esteja separando, é conforme a nota 3 lá no final e a 253. Separasse no 1.7, né? Então se segue aqui a Septuaginta. 1.8, né? LXX é a abreviatura de Septuaginta. 1.8, céus. A Septuaginta acrescenta e viu Elohim que estava bom, né? E aqui se segue o texto massorrético, a nota 3. 1, do 8 ao 10, céus e terra, em minúscula, conforme a nota 1. 1.9, acúmulo, acúmulos, né? Texto massorrético, mikveh, concentração, e mikvot, concentrações, conforme aqui a Septuaginta e os manuscritos do deserto da Judéia. Foi visto seco, conforme os manuscritos do deserto da Judéia, e o seco apareceu. Você está vendo aí que riqueza literária para nós, tá? Vou avançar para mostrar para você os salmos. Olha aqui o Salmo 23, eu vou ler para você rapidinho. Salmo de Davi, né, o tetagrama sagrado, vou ler como Yahvé. Yahvé é meu pastor, nada me falta. Em lugares de tenros pastos me faz descansar. Junto a águas de repouso me conduz. Restaura minha alma, guia-me pelas sendas de justiça por amor de seu nome. Ainda que ande em vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me infundem alento. Enfeitas mesa diante de mim, na presença de meus angustiadores. Tens ungido minha cabeça com azeite, meu cálice está transbordando. Certamente o bem e a misericórdia me escoltarão, olha que interessante, todos os dias de minha vida, e na casa de Yahvé morarei por longos dias. Que beleza, né? A beleza aqui que é evocada do original desses manuscritos que foram utilizados aqui para fazer essa tradução, tá? Nós estamos chegando aqui no Novo Testamento, aqui eu vou encerrar a parte 1 do vídeo e vou seguir aqui o nosso review na parte 2. Fica com a gente na parte 2, que Deus te abençoe.